Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. E bem, hoje o mercado opera com um tom mais negativo, com foco nos dados de inflação dos Estados Unidos, que sai na agenda de amanhã e que deve ser o nosso principal evento para essa semana. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou majoritariamente negativo, com exceção do Japão, que teve outra sessão de alta com o Nikkei batendo a máxima dos últimos 35 anos. A expectativa lá é de que o governo japonês mantenha os juros baixos para estimular o crescimento econômico, principalmente depois da tragédia com o terremoto que atingiu o país agora no começo do ano. Lá na Europa, o mercado hoje negocia com cautela, esperando os dados de inflação americana, que vai sair amanhã, e por lá hoje o destaque ficou para a produção industrial da França, que veio acima do esperado e contrastou com a produção industrial da Alemanha, que caiu nessa semana. A dúvida por lá também é sobre a inflação, que em dezembro veio com uma alta, depois de 6 meses de queda, o que pode dificultar a queda de juros pelo Banco Central Europeu. Indo para os Estados Unidos, ontem a sessão fechou com viés negativo. Ontem o Dow Jones caiu 0,42, S&P caiu 0,15 e o Nasdaq fechou com uma alta leve de 0,09%. O mercado lá também segue aguardando pela divulgação de inflação ao consumidor, que sai na quinta-feira, e aos poucos vem reduzindo a expectativa de um corte de juros já na reunião de março. Lá na Bolsa de Derivativos de Chicago, a CME, as chances de um corte de juros na reunião de março caíram de 79% há uma semana atrás para 65% na leitura mais atual. E com isso, as taxas de juros dos títulos de 10 anos do governo americano se mantiveram no patamar acima de 4% ao ano, o que pressionou as bolsas na sessão de ontem. O setor bancário acabou ficando como um destaque negativo no mercado americano ontem, com os investidores lá esperando também pela temporada de resultados do quarto trimestre do ano passado, que começa nesta sexta-feira, com os principais bancos reportando seus balanços. As ações da Boeing ontem também tiveram outro dia de queda, o que também contribuiu para uma sessão mais negativa, e a agenda de hoje está mais vazia, com o foco que deve ficar nas falas do diretor regional do Fed, o John Williams, que tem sido um dos diretores com um tom mais agressivo sobre política de juros e que pode acabar fazendo preço nessa quarta-feira. Atualizando as bolsas agora, S&P Futuro sobe 0,09%, Eurostoxx 600 cai 0,13%, o FTSE de Londres cai 0,22% agora. No Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 2,08% hoje e lá na China o Xangai Composite caiu 0,54%. O DXY está caindo 0,17% e os juros de 10 anos do mercado americano cai 0,73%, cotado agora a 4,01% anualizado. O petróleo estava caindo até agora há pouco, agora sobe um pouquinho, alta leve de 0,04% para o petróleo Brent, que está cotado a $77,62 o barril. O petróleo hoje operava com uma leve queda depois de ter operado com alta ontem, refletindo os dados de estoques dos Estados Unidos, que ontem na publicação vieram abaixo do esperado. O minério de ferro teve outra sessão de queda nessa madrugada lá na China por conta da demanda mais fraca e também por falta de estímulos do governo chinês. Lá em Dalian, hoje o minério caiu 3% e fechou aos $135,38 a tonelada. Por aqui, ontem o Ibovespa mais uma vez seguiu o mercado americano e fechou com uma queda de 0,74%, fechando o dia nos 131.447 pontos. O dólar subiu 0,70% e fechou cotado aos R$ 4,90. A nossa curva de juros operou com alta na maior parte dos vencimentos, ainda refletindo a incerteza fiscal lá na política. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que a decisão do Congresso de prorrogar a desoneração da folha de pagamento dificilmente vai ser revertida pelo Legislativo, o que pode dificultar a meta do governo de zerar o déficit fiscal esse ano. Nas ações, destaque de alta para a Localweb, que ontem subiu quase 6%, e 3R Petróleo, que subiu 4,5%, acompanhando a valorização do petróleo na sessão de ontem. Já na ponta negativa, quem caiu mais foi Gerdau, que ontem fechou com queda de 4,8%, junto com o setor de mineração e siderurgia, que caiu em bloco, acompanhando a queda do preço do minério de ferro. Quem acaba pesando mais nesse grupo é a Vale, que ontem caiu também, queda de 1,27% para as ações da empresa. A Petrobras ontem fechou com queda de 0,86% e não conseguiu acompanhar a valorização do petróleo na sessão de ontem. O setor bancário por aqui também pesou no Ibovespa, com destaque para a queda de Bradesco, que ontem caiu mais de 2,5% depois que o Goldman Sachs rebaixou a recomendação para venda nas ações do banco, dizendo que vê dificuldades estruturais que podem limitar a companhia nesse ano. Para fechar, nossa agenda por aqui hoje vai ficar vazia, então o mercado deve reagir ainda ao mercado americano e também às discussões políticas que possam impactar a meta fiscal desse ano. Bem, esses são os destaques para hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.